paz do Senhor e bom dia para todos que me ouvem através desse vídeo. Eu quero aqui compartilhar com vocês uma pequena reflexão da palavra de Deus, a qual eu estava meditando nessa manhã, no capítulo 3 do Evangelho que segundo João escreveu, que diz assim no capítulo 3 e o versículo 36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Jesus estava aqui conversando com Nicodemos acerca do novo nascimento que o homem ele precisa ter na vida, e o novo nascimento nada mais é e ocorre quando o homem ele reconhece a sua condição de pecador diante de Deus, se arrepende dos seus pecados, decide abandonar os seus pecados para viver uma vida totalmente consagrada e dedicada a Deus. Então isso é o novo nascimento, é o nascimento que é gerado de Deus. Em João 1,12 ele fala justamente disso, que a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem em seu nome. Então foi um nascimento gerado de Deus na vida da pessoa que se arrependeu dos seus pecados e aceitou Cristo como seu único e suficiente Salvador. E Jesus aqui, quando ele está ali conversando com Nicodemos, ele está dizendo, olha, por isso, quem crer, Nicodemos, quem crer no Filho tem a vida eterna. Esse crer aqui não é simplesmente um crer de eu dizer assim, eu conheço Deus, eu sei que Deus existe, eu creio que Deus é real, eu creio que Deus é uma pessoa, eu creio que Deus é um ser divino. Não é esse crer que Jesus está se referindo aqui, mas é um crer de seguir, é um crer de caminhar com Cristo. Uma vez que eu tomei a decisão de tê-lo como Salvador da minha vida, eu agora preciso crer diariamente seguindo a Cristo. Aí sim vai se cumprir na minha vida o que ele disse. Essa pessoa tem a vida eterna, que ela não simplesmente crer de saber que Cristo existe, que Cristo é uma pessoa real, que Cristo é um ser divino, que Cristo é um ser superior. Não, mas é um crer de seguir, de caminhar diariamente com ele. Mas ele chega também dizendo, mas todavia, aquele que se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, ou seja, não terá nenhuma possibilidade de experimentar a vida eterna na pessoa bendita de Jesus Cristo, uma vez que ela se mantém rebelde. E a Bíblia diz que todo o filho rebelde, ele não permanece em casa porque ele é escravo do pecado. Então o escravo ele não permanece para sempre em casa. E ele diz mais, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. A Bíblia diz em Romanos 1,18 que a ira de Deus se revela dos céus contra toda perversidade e maldade dos homens, que detêm a verdade de Deus em justiça. Quando Jesus falou para Nicodemos que aquele que se mantém rebelde contra o Filho de Deus, não é simplesmente pelo fato das pessoas estarem cometendo pecados grosseiros, não. É simplesmente pelo fato deles terem rejeitado a oferta gratuita de Deus na pessoa bendita de Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz que Jesus veio ao mundo como luz, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Ou seja, eles decidiram no seu coração se manterem rebeldes em suas práticas pecaminosas, em rejeitar a oferta de Deus, a mensagem do Evangelho. Então eles tomaram uma decisão própria de se manterem na condição de vida a qual eles se encontram. Então a condenação é esta, que Jesus veio como luz ao mundo, mas os homens
amaram mais a luz do que as trevas. Então, por isso que sobre a vida desta pessoa, a ira de Deus permanece. Você veja que uma pessoa que se mantém escrava do pecado, ela sofre, ela padece, ela perece, porque é o julgamento de Deus contra a ação do pecado na vida daquela pessoa. Aquela pessoa vive na prática do pecado constantemente. Então a ira de Deus permanece sobre a vida daquela pessoa. E se esta pessoa permanecer assim até o fim da sua vida, ela vai experimentar a ira de Deus em seu ápice. Porque a ira de Deus é a condenação eterna que o homem sofrerá se permanecer na sua vida no pecado até o fim da sua vida. Mas Deus, o grande desejo de Deus não é esse. Não é que você pereça, não é que você morra eternamente. Deus, ele proveu o meio que te livra da condenação eterna, porque ele enviou seu Filho Jesus ao mundo para que o mundo, ao crer nele, não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Querido, você que me ouve através desse vídeo, desta mensagem, você que ainda não tomou a decisão de ter Jesus como Senhor e suficiente Salvador da tua alma, aceite Jesus Cristo, creia nessa palavra. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não permaneça rebelde contra o Filho de Deus. Não rejeite a mensagem do Evangelho que é pregada ao teu coração. Deus te ama e para isso ele enviou seu próprio Filho como homem para sofrer aquilo que a gente sofre, para sentir as nossas dores, para sentir as nossas necessidades, mas ele superou tudo isso. Ele venceu, ele foi crucificado naquela cruz, verteu seu sangue precioso para que hoje você, através dele, tivesse vida e vida em abundância. Que essa mensagem ela possa ter tocado o teu coração e não se mantenha rebelde contra o Filho de Deus, porque a ira de Deus permanecerá sobre a tua vida, mas Cristo Jesus, ele te livra da ira de Deus, porque ele tomou sobre si as nossas dores, ele carregou sobre aquele madeiro os nossos pecados, para que hoje eu e você fosse livre de verdade. Mas só experimentará essa verdadeira liberdade aqueles que se entregarem a Cristo e viverem crendo nele diariamente, seguindo em nome de Jesus Cristo. Compartilhe essa mensagem. Eu acredito que alguém precisa ouvir essa palavra. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus Cristo. Amém.